Fala galera, eu sou muito bem-vindo para um vídeo aqui da Prova Santista, eu sou o Rex, apresentador aqui do canal. E hoje, se é para responder essa pergunta aqui, no começo, se é pra gente afastar o Caio Jorge ou não, a não ser que ele seja vendido, a resposta é bem simples. Não, obrigado. Salve galera, agora sim da Belmiro, vamos fazer esse vídeo sério agora, eu vou explicar o porquê na minha visão a gente não deve afastar de forma alguma o jogador Caio Jorge do Santos. Não faz sentido esse afastamento de verdade, vou tentar explicar o porquê. E eu vou separar esse vídeo alguns tópicos, do que pode acontecer em relação a Caio Jorge. O próprio André Mazzucco já falou, que o Caio hoje ele realmente praticamente tem dois caminhos dentro do Santos, ou é ser vendido, ou então se não é ser vendido, é ficar até o final do ano e sair de graça, Então a gente não vai ter uma renovação com o Caio Jorge para ele ser vendido por mais dinheiro, De fato, o Caio Jorge está saindo do clube no final do contrato, ou então ser vendido por um valor mais baixo agora, Então ainda tendo a oportunidade até de assinar um pré-contrato. E aí a gente chega na questão do que a gente deve fazer. Bom, vou falar do primeiro caminho, que para mim é o caminho mais correto em relação ao caso Caio Jorge, que é a venda. A gente tinha que se vender o Caio Jorge, tentar ganhar algum dinheirinho, A gente fala muito do Luan Pérez, o Luan Pérez, é claro, foi vendido a preço de banana, não tem o que se falar, foi um preço muito baixo, de fato. Todavia, o Caio Jorge, esse preço muito baixo, ele ajudou muito as negociações com a Doyen, E as Doyen, se a gente não conseguisse negociar com a Doyen, a multa da parcela lá que não foi paga no final de 2017, se não me engano, era de 100 milhões de reais. Então, o Santos teve um lucro interessante a gente pensar na parte do que a gente conseguiu tirar de dívida com algumas empresas graças à negociação que foi possível pelo dinheiro do Caio Jorge, do Luan Pérez. E na mesma pegada eu falo do Caio Jorge. A gente não pagou ainda a dívida com a Doyen, então a gente teria esse dinheiro ainda para negociar. A gente teria dinheiro para negociar, por exemplo, com o Barcelona. A gente tem cerca de 300 milhões de reais, que sairia que a gente tinha dívida de curto prazo. Então, é muito dinheiro que a gente precisa. E o Caio, se ele não vai render nada no final do ano, às vezes é mais útil, considerando que o Santos não vai realmente ganhar nenhum campeonato nesse ano. É o mais provável. Eu sei que a torcida pode ficar nervosa, falar, mas isso é uma visão negativa. Não, vamos ser sinceros. O Santos nesse ano está brigando para não cair. Na Copa do Brasil, onde poderia chegar mais longe, não conta, por exemplo, com o Camacho, não conta com o Moraes, não conta com o Boza, não conta com alguns reforços que vieram aí para o Santos. Então é um time que vai vir mais fraco para a Copa do Brasil. E o único campeonato que sobraria que o Santos teria mais força e mata-mata, então precisa de regularidade, seria a Sul-Americana. Mas mesmo assim o Santos está longe de ser um favorito, Vamos ser sincero. Então é aquele caso. O Santos muito provavelmente não deve ganhar nada esse ano. Logo, a manutenção do Caio Jorge talvez não traga tanto retorno financeiro. Então talvez faça mais sentido de fato vendê-lo, negociar e aí talvez conseguir mais dinheiro com uma negociação e diminuindo o número de dívida que vem para o Santos do que de fato mantendo o jogador. Então, para mim, qual a melhor resposta no caso do Caio Jorge? Vende Caio Jorge pelo dinheiro que vier. 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, a merreca que vier, porque vai vir uma merreca, gente? Para quem não sabe, hoje o valor da multa do Caio Jorge gira em torno de 50 milhões de euros, cerca de 300 e poucos milhões de reais, para vocês terem uma noção do dinheiro que o Santos perde com essa venda, com esse negócio, E aí o Santos vai se faturar muito, 12, 20 milhões de reais, É claro, era 300 milhões de reais de multa, mas é claro que o Santos ia ganhar no máximo 100, pelo Caio, 100 milhões. Mas, cara, 100 milhões para 10 é uma diferença absurda, E antes que falem, não é culpa da diretoria atual, É culpa da diretoria que não negociou com o Caio Jorge em 2019, que o Caio Jorge jogou a temporada toda como titular e não foi negociado em 2020. Prefiro gastar dinheiro para contratar o Laércio do que usar esse salário do Laércio aí para dar um contrato maior pro Caio Jorge, Prefiro fazer um monte de medidas incríveis, como o próprio Pérez fazia, óbvio, mas também o nosso querido, que muitos esquecem, de falar, o Rolo, fazia, como abrir um time lá de, sei lá, de que esporte, de levantar peso lá, em vez de tentar aplicar o dinheiro pro Caio Jorge. E não era um esporte barato, que nem a NBA agora do Santos, para quem não sabe, é uma coisa meio que autossustentável, Os próprios patrocínios dessa competição pagam o Santos. As casas do Rolo já não eram tão bem assim. Então, a gente tem esses acordos absurdos, inclusive uns acordos absurdos feitos pelo Rolo, foi com o Sabino, que muitos dizem, que é uma coisa que aumentou a pedida salarial do Caio Jorge. Então, é aquele negócio, Gestões anteriores acabam complicando demais a gestão atual e fazendo a gente perder um dos principais ativos. Quando a gente vai poder criticar essa gestão por falta de renovação? Quando, se no caso saísse o Pirani de graça, um Sandri de graça, um jogador desse calibre, um Kaique de graça, mas
por enquanto já foram renovados por bastante tempo, então é um caminho correto, tá bom? Mas aí vamos lá, a gente tem dois tipos de afasta Caio Jorge hoje que eu vejo, né? Tem um que é mais passional, que é da torcida que fala, ele não quer ficar, então vaza, cai fora. E cara, eu acho que a torcida tem todo o direito do mundo de ser passional, de falar, Caio Jorge cai fora, né? Pô, não quer jogar aqui, então vaza. Mas vamos lá, eu acho que quando a gente pensa num clube, a dirigência de um clube tem que ser racional e não passional. E o Caio Jorge, simplesmente não faz sentido essa medida de afasta Caio Jorge, cara. Não faz sentido, ela não tem coerência. Porque não é que a gente vai deixar de pagar o Caio, gente. A gente vai continuar pagando o Caio. Se afastar o Caio, continuar pagando ele pra ele não jogar. Então por que você manteria, por exemplo, o cara até dezembro, sem não jogar, ganhando salário, sendo que ele vai ir ainda assim pra um time grande? Você não tá prejudicando ele? E tá dando mais dinheiro pro cara pra ele não fazer nada. Você entende? Não faz sentido. Não tem sentido lógico fazer isso. Até porque o Caio Jorge hoje, talvez seja o jogador mais técnico do Santos. E se eu pegar agora o Transfer Market, é o jogador mais caro, com mais valor de mercado do Santos, pra vocês verem quão tecnicamente ele é superior a uma boa parte do elenco do Santos hoje. Então é um jogador que é necessário. A gente viu nos últimos 3 jogos o quanto o Caio Jorge faz falta sim. É um jogador que tem uma média de participação de gols nos últimos jogos do Santos muito grande. Se fala do Gilberto, se fala dos jogadores que de fato tem, o Caio Jorge também tem uma média de gols e de participação em gols gigantesca. Tá? Então é um jogador muito importante. Para finalizar essa reflexão, eu lhes faço uma pergunta, meus queridos. Vocês aceitariam ter o Gilberto de julho até dezembro? Acredito que muitos falariam que sim. Então por que o Caio Jorge, que tem às vezes números tão próximos quanto o Gilberto em participação por gol, não pode estar aqui? Ele tá rendendo, não é como se é um cara que não estivesse rendendo. Então não faz sentido afastar o cara, tá ligado? Porque a gente vai ter que continuar pagando salário pra ele e a gente parar de aproveitar um jogador que é nosso e a gente paga o salário, aí pra mim, com todo respeito, passionalmente ok, faz sentido, mas racionalmente é burrice, né? Porque você tem é como eu comprar esse fone aqui que eu encontrei, tá? Eu literalmente encontrado, mas é um fone Bluetooth. Encontrei um fone Bluetooth, gastei R$170. Mas esse fone Bluetooth é preto e eu queria um fone branco. Logo, eu nunca mais vou usar ele. Faz sentido, eu paguei ele tá aqui, eu pago a manutenção, eu pago o custo, eu pago a energia desse fone. Por que eu não vou usar ele? Não tem coerência, racionalmente não tem coerência. E é o caso específico do Caio Jorge. A gente vai pagar ele, então não tem coerência. E aí outro argumento que eu já ouvi falar pro afasta Caio Jorge é para preparar quem vai substituir ele, né? Para ter mais espaço pro Marcos Leonardo, pro Bruno Marques. Afinal, se ele não vai ficar, porque a gente vai ficar insistindo num cara, sendo que a gente pode preparar um substituto à altura. E ok, eu acho esse argumento muito mais válido que o outro. Porém, todavia, não obstante, também não faz sentido quando a gente pensa que o Santos não tem um elenco tão gigantesco e nem tá tão confortável para isso. Se a gente tá falando de um time tipo um Palmeiras hoje aí, e o caso fosse com o Daverson, fechou, meu amigo, a gente tem substitutos pro Daverson, e a gente tá lá na frente da tabela. Tá de boa. Agora a gente tá falando do Santos, um time que tá brigando pra não cair, vamos ser sinceros. A gente tem um time que, por mais que não esteja numa fase que pareça estar brigando pra não cair, porque a gente foi bem nas últimas rodadas, mesmo perdendo o Palmeiras agora, o Santos tem um time razoavelmente bom. Mas é um time que a gente sabe que tem muitas limitações e que briga pra não cair. Agora, você perder mão de um jogador tão caro, com tanto valor de mercado, pro Santos manter a sua... vamos treinar outro jogador? Agora não faz sentido. Depois que a gente fez 45 pontos, vamos falar que a gente eliminando todos os campeonatos e a gente faz 45 pontos no Brasileiro. Beleza. Aí eu acho que dá pra afastar o Caio Jorge, ir botando jogadores pra pegar ritmo, mas sem isso, de novo, entra naquela questão. Perde a parte tática e quebra o elenco, né? Porque você tá tirando um jogador muito querido dentro do elenco, sem uma motivação clara. Por isso, e outros motivos, né? Que eu acho que são mais esses mesmo. E pra quem é louco de estar falando aí, o Santos tiver rescindir com o Caio Jorge, a multa, meu amigo, rescindir não significa que a gente não paga nada e o cara vai embora. Rescindir significa que o clube paga a multa. O Santos não tem dinheiro pra pagar a dó em quem tirar os 100 milhões do Caio Jorge, né? Então, não, por favor, não. É isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Eu acho que é uma parte técnica muito grande pra gente perder. É uma loucura a gente abrir mão do Caio Jorge desse jeito. Sou contra o afasta Caio Jorge, espero que vocês tenham entendido. Peço seus comentários aqui, seu like, seu compartilhamento, sua inscrição. Muito obrigado, meus amigos. E agora, tem meu Twitter, meu Instagram e meu outro canal, que é mais relacionado ao humor, mais de boa aqui, também aqui embaixo. Então curte ele lá, beleza? Muito obrigado e agora eu fui.